Então aqui, ó, para trabalhar então a quantidade exata, nós precisamos determinar o volume. E para saber o volume nesse nosso exemplo, nós temos o comprimento, temos a largura e temos a espessura que a gente precisa. E aí nós falamos que o volume é dado por comprimento vezes largura vezes altura. Eu vou substituir esses valores, só que eu tenho que só tomar um cuidado com unidades de medida, tá? Tomem esse cuidado, porque aqui, ó, tô com metro e tô em centímetros. E lembra no comecinho que eu comentei com vocês que a gente calcula o traço para 1 metro cúbico. Então nós vamos sempre calcular o volume da nossa peça, o volume do que você precisa determinar a quantidade de material em metro cúbico. Então essa medida aqui, ó, de 2 centímetros, ela precisa estar em metro. Então, 2 dividido por 100, né? E aí você tem 0,02, né? 0,02 metros. Esse é igual a esse aqui. Mas vamos lá. Se eu sei que comprimento é 10 metros, largura é 10 metros e a espessura é 0,02, qual que vai ser o volume que vai ocupar esse piso? Ou melhor, qual vai ser o volume de argamassa que eu vou gastar para fazer esse piso? 2 metros cúbicos, não é? Sem fazer nenhuma conta. Vamos pegar, por exemplo, supondo que a gente já calculou. E aí nós calculamos, por exemplo, que eu vou gastar 4 sacos de cimento em um traço, igual o exercício da semana passada, e meio metro cúbico de areia. Inventei esses valores. Só que esses valores aqui, eles são para quanto? Não são para 1 metro cúbico? Se para o piso você gasta 2 metros cúbicos, quanto que você vai gastar então agora? Não é 4, sim 8 sacos de cimento e 1 metro cúbico de areia, não é? Vamos entender isso aqui agora fazendo um exemplo para a gente primeiro relembrar o que a gente estudou semana passada do cálculo de traço e segundo, para aplicar essa ideia de volume aqui para todo mundo entender. Então, eu vou pôr aqui, ó, qual a quantidade de material para uma área de 7,5 por 5 metros com 3 centímetros de espessura no traço 1:5. Então, olha o que a gente tem, gente. Eu quero saber a quantidade de material de uma área de 7,5 por 5. Vamos fazer um desenhozinho aqui. Vou fazer menorzinho. Então, daqui para cá, 7,5 metros. Daqui para cá, 5 metros. Só que não é simplesmente isso. Esse local aqui,
vai ter uma espessura daqui para cá espessura de 3 centímetros. Beleza. Eu sei que a profundidade aqui, um piso, né? Provavelmente um piso também, é de 3 centímetros, mas eu preciso saber qual é a quantidade de material. Antes de fazer qualquer conta de volume, eu preciso primeiro saber a quantidade de material para um traço, ou seja, para fazer 1 metro cúbico. E aí nós fizemos na semana passada que a quantidade de cimento em metro cúbico é 1,4 dividido por 1 mais o A. O que é o A, gente? Não é a minha parte de areia no traço? Então, se eu tenho aqui que meu traço é igual a 1 para 5, o 5 é a minha parte de areia, que na nossa fórmula é o Azinho minúsculo. E o 1, se alguém estivesse perguntando aí, é a minha parte de cimento. Beleza, se eu já sei que o A é a minha parte de areia e já foi dado para vocês que o traço é 1 para 5, vou só substituir, né? Então, minha quantidade de cimento em metro cúbico é 1,4 dividido por 1 mais 5, a conta é simples mesmo. Isso aqui vai me dar, eu não tenho a conta, 1,4 dividido por 6, né? 0,23 metros cúbicos. Só que a gente calcula cimento, quantidade de cimento em sacos, né? E a gente não calcula a quantidade de cimento em metro cúbico. Quer dizer, você calcula, né? Mas você não compra a quantidade de cimento em metro cúbico aí, e sim em sacos. Para isso, nós vimos então na semana passada que para transformar o cimento de metro cúbico para o cimento em quilos, para depois transformar para sacos, a gente tem que fazer isso aqui, ó. O cimento em quilos é a quantidade de cimento em metro cúbico vezes 1420, ou 1420 vezes isso aqui, vai dar a mesma coisa, né? Quantidade de cimento em metro cúbico não é 0,23? Então, 0,23 vezes 1420. Então, eu tenho aqui a quantidade de cimento em quilos, vai ser 0,23 vezes 1420. Se eu fizer a conta certa, 326,6 quilos de cimento. Se um saco de cimento é 50 quilos, quantos sacos de cimento eu vou ter em 326? É uma regrinha de 3, mas para eu não ficar quebrando a cabeça para fazer regrinha de 3, o que a gente aprendeu? Que a quantidade de cimento em sacos é a quantidade de cimento em quilos dividido por 50. Vou pôr aqui embaixo que eu quero ver se eu consigo aproveitar. A quantidade de cimento em sacos vai ser quantidade de cimento em quilos, 326,6, dividido por 50, vai me dar 6,5 sacos, isso. Eu falei para vocês na aula passada que vocês precisam arredondar o valor, gente. Só que olha aqui, um cuidado. A gente só vai arredondar o valor na resposta final.
essa não é a nossa resposta final agora, porque eu quero saber a quantidade de cimentos para fazer uma área de 7,5 por 5. E essa quantidade que eu calculei aqui é para fazer quanto? Isso aqui é para 1 metro cúbico. Mas será que essa área nossa tem 1 metro cúbico? A gente já vai descobrir. Vamos aproveitar o espaço aqui primeiro para calcular a quantidade de areia. Porque nós fizemos aqui, então, o cimento em metro cúbico, o cimento em quilos e o cimento em sacos. Falta areia, porque a quantidade de areia é dado por azão. Então, azão é igual a o C em metro cúbico vezes a minha parte de areia no traço. Qual que é a quantidade de cimento em metro cúbico? Não é 0,23, é a primeira conta que eu fiz. Tomem esse cuidado, porque vocês erram muito isso aqui, ó. Porque como a gente calcula a quantidade de sacos, vocês pegam o valor em sacos de cimento e jogam na fórmula. Então, na verdade, a quantidade de areia é 0,23 vezes a parte de areia, que é 5, né? Isso aqui vai me dar 1,15, né? 15 metro cúbico de areia. Olha lá, isso aí foi basicamente o que a gente aprendeu na semana passada, acrescentado do cálculo de rendimento. Se eu sei quanto é o rendimento dessa argamassa aqui para esse piso, eu faço a regrinha de 3 e tenho a quantidade exata. Mas a gente não sabe, né? A gente não sabe qual é o rendimento. Porém, eu sei qual vai ser o volume ocupado pela minha estrutura, porque eu tenho as medidas aqui dela. Aí, se eu calculo agora o volume, eu consigo fazer a regrinha de 3. Vamos fazer assim, eu vou apagar o enunciado, para a gente não apagar os cálculos, né? E aí, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Vou colocar aqui assim, ó. Olha o que a gente tinha. Nós tínhamos um piso, vou fazer bem pequenininho agora. Nesse piso, tinha ali 7,5 por 5 metros por 3 centímetros, não era? Agora, qual que é o volume desse piso? Quantos metros cúbicos tem esse piso? Nós acabamos de ver, no comecinho da aula, que o volume a gente pode usar aqui quase como sempre como regra, comprimento vezes largura vezes a altura. Comprimento sempre é a maior medida, que é 7,5. Vocês já fizeram aí? 125? Obrigado. Já vou colocar aqui. Então, olha lá, 7,5 de comprimento vezes 5 de largura vezes 0,03. Porque eu peguei a medida em centímetros e passei para metro. Vocês já fizeram 1,125, né? Então, eu tenho... Qual é aqui, então, ó, o volume ocupado pelo meu piso. E agora, volto à pergunta. Qual é a quantidade de material para fazer essa área aqui de 7,5 por 5 por 3? Vou fazer a regra de 3. Vou fazer a primeira vez a regra de 3, mas vocês podem fazer direto. Eu vou fazer só para explicar. Vamos fazer aqui para o cimento.
sempre nós fazemos o cálculo para 1 metro cúbico. Se em 1 metro cúbico eu vou gastar 6,5 sacos de cimento, qual que é o volume da minha peça que eu estou trabalhando? Não é 1,125? Em 1,125 metros cúbicos, eu vou gastar quanto? Resolvo a regra de 3, né? 1,125 vezes 6,5, 7,31 sacos. Você compra 7,3 sacos, gente, você compra 7 sacos, você compra 8 sacos, você compra 9 sacos. Professor, aqui na minha cidade você compra lá menos, você consegue comprar meio saco de cimento. Tá, a gente sabe que isso acontece aí, aqui também acontece, mas assim, você está fazendo um orçamento, você está fazendo um projeto. Você não vai contar no seu projeto que vai vender 2 litros de cimento. Você vai contar que vai vender sacos de cimento, porque o que você vai apresentar lá no seu projeto para o seu cliente é a quantidade mais exata possível da quantidade de sacos. Então você sempre arredonda para cima. E aí nós adotamos uma regra aqui semana passada, né? Que a quantidade de sacos de cimento vai ser sempre arredondado para cima. Então 7,3, 8 sacos de cimento. Acabou aí? Não acabou porque eu também tenho a minha quantidade de areia. E aí, para a minha quantidade de areia, eu faço a mesma regrinha de 3. Se em 1 metro cúbico eu vou gastar 1,15 metro cúbico de areia, e em 1,125, quanto eu vou gastar, né? Vou apagar só aqui para a gente fazer essa continha. Mas alguns já devem ter percebido que dá para fazer direto, né? É só pegar o volume e multiplicar pelo valor que você encontrou no traço. Então, vamos pôr aqui. 1,293, né? Obrigado. Olha lá, 1 metro cúbico. Oi? Não precisa arredondar a areia não, tá? Vamos usar o critério aqui para arredondar só o cimento. 1 metro cúbico, 1,15 metro cúbico de areia, o espacinho está pequeno. Então, em 1,125 vai me dar, vou chamar de y para não ficar igual. Quanto que vocês calcularam aí? 1,293. Ó, 1,29. Vocês podem, para falar assim, não arredonda, por exemplo, em provas eu vou trabalhar com vocês respostas finais com a casa decimal para areia, por exemplo. Então, 1,29. Provavelmente lá na prova para vocês vai estar aproximadamente 1,3 metros cúbicos, né? Pode, o finalzinho pode usar só uma casa, tá? Certo, gente? Dúvidas? Cúbico de areia. O quadro ficou meio bagunçado, mas é porque o quadro é bem pequenininho aqui. Mas acho que deu para acompanhar, né? Alguma pergunta? Ok. Não sei se vocês estão copiando, tirando foto, tirando print. Então vamos lá. Parou de travar, gente? Tô gravando, Daniel. É porque tá bem lento hoje a internet, gente. Por isso que eu acho que talvez está demorando um pouquinho mais a chegar a voz. Mas como eu tô gravando, na gravação, na hora que vocês assistirem, vocês não vão pegar essa lentidão, porque para gravar não precisa da internet. Eu gravo direto para um outro programa aqui. Beleza. Eu sei agora
como determinar aí a quantidade de material para o traço de argamassa. Mas e quando é concreto? O concreto ele vai seguir aí a mesma regra do traço da argamassa. O que é um traço de concreto? É um traço pelo qual você vai ter uma parte de cimento para a quantidade de partes de areia para a quantidade de partes de brita. A diferença, primeiro, a resistência, né? O concreto ele é um elemento que tem, quando seca, quando ele endurece, ele tem função estrutural. Mesmo quem nunca deve ter chegado perto de uma obra, se tiver alguém que nunca passou perto, já deve ter ouvido falar de concreto. Ou se nunca ouviu falar, tem concreto aí na casa de vocês. Seja aí na coluna, né? Que a gente chama aí do dia a dia de coluna, mas é pilar. Seja nas vigas, seja na fundação, seja no alicerce, tem concreto. E o concreto, você não vai simplesmente adicionando água até chegar a um determinado ponto. No concreto, a gente vai dosar agora a quantidade de cimento, a quantidade de areia, a quantidade de brita e a quantidade de água. Então, antes da gente entrar na fórmula, vamos entender o que é, então, o traço do concreto. Quando a gente fala concreto, eu estou falando para vocês de um traço agora, para A, para B, mas eu já vou explicar o que é isso aqui. A relação água de cimento ou fator água-cimento. Primeiro, o que é concreto, então? Concreto é a mistura de cimento mais a mistura de areia mais a mistura de brita mais água. Então, cimento mais areia mais brita mais água, certo? Nós já sabemos os nomes técnicos, então não vou escrever aqui de novo. Cimento é aglomerante, areia é agregado miúdo, brita é agregado graúdo e água é água. O que a gente tem então? Ó? O 1 sempre vai ser a parte de cimento o a gente já sabe lá do traço de argamassa que é a minha parte de areia. O B é a minha parte de brita. E chega num termo novo para a gente isso aí. Esse RAC é a relação, ou melhor, vou escrever de um jeito mais fácil de ser entendido. É o fator entre água e cimento. Simplificando, a nossa proporção de água em relação à nossa proporção de cimento. Por que é tão importante esse fator água-cimento, essa relação água-cimento?
a qualidade do nosso concreto, gente, está diretamente relacionada com esse fator. Isso porque a quantidade de água que eu vou adicionar no meu concreto vai ter influência direta na resistência. E nós falamos aqui nas primeiras aulas que uma construção rural, ou qualquer construção, ela tem que atender, antes de qualquer coisa, critério técnico. E para atender critério técnico, a nossa construção tem que suportar peso. Simplificando, não vamos entrar aqui a fundo na parte mecânica, na parte física aqui da história. Mas ela tem que suportar peso, tem que suportar carga. O que nós chamamos de fundação? É uma determinada estrutura que vai suportar o peso de toda a construção. O que nós chamamos de colunas, por exemplo, elas, além de suportar o próprio peso, elas servem de apoio às vigas e também suportam o peso de vigas e telhados. Ou seja, é uma estrutura que vai ter que suportar uma carga relativamente alta. Ainda mais se tiver laje, exatamente, porque a laje distribui isso aí, ainda mais se tiver outro pavimento, né? Então tem que suportar uma carga muito alta. E aí a quantidade de água que você adiciona no seu concreto vai fazer com que ele ganhe ou perca resistência, gente. Vai fazer com que o concreto, na hora que você desenforma, por exemplo, lá uma coluna, um pilar, o concreto ele tá lá todo deformado, né, cheio de espaços vazios, né, cheio de fissuras que você vai ter que ou quebrar ou fazer algum tratamento e fazer de novo, ou ele esteja um concreto em que ele teve um bom adensamento, justamente devido a essa proporção aí, entre outras coisas, da água em relação ao cimento. Essa relação água-cimento é o nosso principal fator aí que a gente tem que tomar cuidado, porque normalmente areia e brita a gente já dosa. Só que a água a gente deixa de lado, vai lá jogando água, vai jogando água. E na verdade não. Se você adota, por exemplo, um traço, eu quero um traço para fazer um contrapiso para um galpão de máquinas, em que vai estar apoiado sobre esse contrapiso máquinas de algumas toneladas. Se o traço recomendado é, por exemplo, 1:3:8, você tem que dosar a água exata para esse traço. Porque se você coloca mais, você coloca menos, você está influenciando de forma direta na resistência. Aí é onde acontecem problemas estruturais em algumas vezes, porque a dosagem, entre outras coisas, foi incorreta, tá? Nós vamos trabalhar com valores de relação água-cimento recomendados. Então, se vocês observarem aí, as cores ficaram bastante fortes, mas dá para a gente entender. Na primeira coluna, eu tenho aqui a relação entre água e cimento para ambiente rural. E ali, e submersa a risco de deterioração insignificante. Tem que ser menor ou igual a 0,65, concreto armado, quando você usa aço, ou, quando não é armado, menor ou igual a 0,60. Ou seja, entre 0,6 e 0,65 que a gente usa numa situação prática aí para projetos de construções rurais. O que é o padrão? Ou seja, o que é o mais comum? Se você não está fazendo um projeto ali que tem uma exigência muito específica, que vai ser, por exemplo, passar por líquidos corrosivos, vai ter cargas muito altas, usa-se como padrão 0,65 ou 0,60. Quem vai adotar o padrão é você, gente. Projeto tem valores, tem situações que você adota, mas baseado em critérios técnicos. Aqui a gente está baseando na classe de agressividade, né, do ambiente. Ambiente urbano, a mesma regra. Áreas marinhas, por exemplo, você vai vendo aí que a proporção vai mudando. De acordo com a norma, você também tem outras regras, né? Então, condições que exigem lá concreto de baixa permeabilidade à água, 0,50.
exposições aqui que exigem lá o uso de gelo, né? 0,45. Está exposto a cloreto. Aqui é só um recortezinho da norma. A gente poderia passar um tempão só falando dessa norma, porque tem uma série de situações. Num projeto, o que a gente faz? Sim. Pode, fica à vontade. Esse RAC que eu estava falando para vocês lá no quadro. O fator, né? A proporção entre a quantidade de água e cimento. Para ficar fácil para entender, vamos entender assim, ó, vamos falar que um RAC é 0,50. E supondo que você calculou que você vai precisar de 100 quilos de cimento. Se a proporção de água para cimento é 0,5, se você vai precisar de 100 kg de cimento, para isso você iria precisar, para manter a resistência do seu concreto, 50 kg de água. Claro que a gente faz a transformação aqui para litros, mas esse valor está associado à proporção de água para você fazer um concreto em relação à sua quantidade de cimento. E aí o 0,65 que eu falei para vocês é porque é o que é recomendado para nosso caso. Construções rurais recomenda-se entre 0,6 e entre 0,7 aí, tá bom? Oi? Não, para argamassa você não dosa a quantidade de água da mesma forma. Para argamassa, como normalmente a função da argamassa é para assentamento de tijolos, blocos, cimentação de piso, você pode ir dosando a água na mistura. Normalmente, se não me engane, gente, para argamassa, quando a areia está seca, é uma proporção de 25 litros, alguma coisa assim, para cada um saco de cimento, por exemplo. Então, seria uma. Vai depender. A argamassa. Isso. 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 Por isso que na argamassa você não adota essa relação como sendo padrão. Porque vai depender exatamente, foi muito bem colocado, vai depender da finalidade. Então, até inclusive, quando a gente trabalha a argamassa, na hora que vocês abrem lá o material que eu disponibilizei, está falando justamente isso. Você vai dosando a quantidade de material de acordo com a finalidade para argamassa. Para concreto, você vai dosar a quantidade de água de acordo com a finalidade da sua construção, mas você adota uma proporção praticamente padrão. Professor, mas tá, beleza. E na prova, nos nossos trabalhos, como é que vai acontecer? Em termos de avaliação na disciplina, eu sempre vou passar para vocês o valor da relação água-cimento que eu quero que vocês calculem. Só para vocês entenderem, esses valores não recomenda-se aí para o concreto que fique. Cadê? Aqui. Que fiquem abaixo de 48 e também nem muito acima de 0,70. Abaixo de 48, 0,48 porque a resistência fica muito baixa, e acima de 0,70 também porque aí a proporção de água fica também, né, muito elevada e vai também afetar na resistência. Mas aqui em termos de disciplina, a gente precisa saber o que é a relação água-cimento, mas para cálculos, que é o que a gente vai aprender agora, o valor vai ser sempre dado para vocês, tá bom? Então vamos lá. A fórmulazinha está bem pequenininha aí, então eu vou voltar lá no quadro para passar essa fórmula para vocês lá, junto com as fórmulas de areia, de brita e de água. Então, o que é que eu tenho aqui, gente? Ó, o meu peso do cimento, vou pôr aqui concreto só.
Vocês sabem que é traço. O PC é o meu peso do cimento. Deixa eu olhar aqui a formulazinha, porque ela é grande. Não sei ela de cabeça. É 2.400 mais 0,856 mais 1,014 vezes o A, mais 0,835 vezes o B. Não vai caber. Vou chegar mais para cá. Então, o peso do cimento vai ser 2.400 aqui, 0,856 mais 1,014 vezes o A, mais 0,835 vezes o B, mais, agora sim, 2,65 vezes a relação água-cimento. Ainda quase que não coube, mas o R ali é o RAC que está lá na equação para vocês. Professor, fórmula desse tamanho, não dou conta de fazer isso não. A fórmula é grande, mas a fórmula é simples. Vamos falar que a gente vai usar aqui um traço de 1 para 3 para 6. É um traço bem comum para construções rurais. E a proporção entre água e cimento vai ser 0,6. O que a gente já sabe? Vou pôr aqui, ó, 1 para 3 para 6. O 3, areia, é o meu Azinho. O 6 é a brita, é o meu Bzinho. Olha a fórmula, tanto que fica simples. Eu só tenho o A, só tenho o B e tenho a relação água-cimento. E aí a relação água-cimento eu já falei para vocês que eu sempre vou dar esse valor, essa relação aí. A dosagem de água para agarmar... Ah, tá, Daniel, agora que eu vi sua pergunta, você já tinha feito por áudio, né? A relação água-cimento vai ser sempre dada. Se você está fazendo um projeto seu, você vai adotar essa proporção de acordo com a recomendação, especificação, tabelas técnicas e norma técnica. Aqui eu já dei 0,6. É só substituir, gente. Vamos substituir. O peso do cimento, esse peso do cimento é medido em quilos, tá? Vai ser 2.400, 0,856 mais 1,014 vezes, eu vou pôr até de outra cor, vezes o A, que é vezes 3. Mais 0,835 vezes o B. Quanto que é o B? Não é 6? A gente criou um exemplo aqui, ó. Vezes 6. Mais 2,65 vezes a relação água-cimento, que é 0,6. Então, fechei aqui e fechei aqui de novo, ó, porque tem esse parênteses aqui no começo. Eu acho mais fácil fazer direto na calculadora. Inclusive, eu vou até mostrar para vocês como que a gente joga isso aí direto na calculadora. Quem achar mais fácil fazer por partes, tranquilo.
Só não esqueçam de resolver todos os parênteses aí primeiro, né? Vamos lá. Calculadora na mão. Não tem nenhuma configuração pré-definida, porque é um cálculo normal. Mas eu gosto sempre que possível, sempre deixar no padrão, que é o Dzinho. Mas isso não vai influenciar na nossa conta, né? Porque isso aqui só influencia em valores angulares. Vamos lá, fazendo direto. 2.400 dividido. Abrir aqui, ó, o primeiro parênteses, né? Esse aqui, ó. Abrir ele e vou jogar tudo que está dentro agora, ó. 0.856 mais abrir um segundo, porque ó, a fórmula parênteses 1.014 vezes o A. Então, abrir o parênteses 1.014 vezes o A, que é 3. Fechei. Mais, abrir outro parênteses. Vou tirar a calculadora para vocês acompanharem. Ó. Eu estou agora aqui, ó, 0.835 vezes B. E o B a gente sabe que é 6. Então vamos de novo. Então mais 0.835 vezes 6. Fechei. Mais, abrir mais um. Vamos voltar lá. Agora nós estamos na parte final já. 2.65 vezes a relação, vezes o fator água-cimento. Voltando. 2.65 vezes 0.6. Fechei. E fecho aquele parênteses que eu abri lá no começo. Aperto. Igual. Lá, 228,61 quilos. É o peso do cimento. Então, PC 228,61 quilos. Professor, mas eu não fiz aí com os parênteses e deu a mesma coisa. Em tese dá, gente. Sabe por quê? Porque a calculadora ela vai sempre resolver primeiro a multiplicação para depois resolver as adições, né? Então, se você jogar sem os parênteses, se a sua calculadora for confiável, vai dar certo. Mas por que eu oriento a vocês a sempre usar todos esses parênteses aí? Porque tem gente que gosta de fazer por partes. E aí, para fazer por partes, resolve tudo que está dentro primeiro dos parênteses e depois resolve as somas, né? E aí, eu já ensino fazendo a calculadora também, seguindo a mesma forma que vocês teriam que fazer por partes aí, tá bom? 228,61 quilos, mas a gente já falou lá na argamassa que o cimento ele não é comprado em quilos. Então, como que eu transformo de quilo para sacos? O peso do cimento em sacos vai ser o peso do cimento dividido por 50. 228,61 dividido por 50. Isso aqui vai me dar 4,57, né? Se isso já... Oi? Isso, 5,7. Isso mesmo. Isso que eu ia falar agora. Se isso aqui já é a sua conta final, você vai arredondar para 5. Mas e se eu pergunto para vocês qual é a quantidade de cimento para fazer uma fundação de 50 centímetros com 1 metro de profundidade? A gente tem que fazer o volume. A gente vai fechar a aula hoje explicando isso aí. Mas, como a gente não está falando de volume ainda, então vai ser aproximadamente
5 sacos de cimento, né? Só que a gente calcula também a quantidade de areia, também a quantidade de brita e também a quantidade de água. Eu fiz com vocês aqui só o cálculo do cimento. Vamos pegar o que é importante. Não dá para deixar tudo. Então, peso do cimento, eu preciso 228,61 quilos. Vou pôr aqui. E o peso do cimento em sacos, aproximadamente 5 sacos, né? Vamos apagar essa bagunça. Se alguém quiser tirar a print, fique à vontade. Então vamos lá. Ou 5 sacos, né? Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui para ver se vai funcionar para a gente não precisar apagar de novo. Vou colocar aqui, ó, areia. Para calcular a quantidade de areia, gente, nós temos aqui, ó, o Q de areia, que é o peso do cimento vezes 1,014 vezes o A, dividido por 1,42. É a fórmula, deixa eu só conferir se eu copiei ela certa. 1,014, isso. Isso aqui é para calcular a quantidade de areia em litros, tá? Qual que é o peso do cimento que a gente acabou de calcular? Né? 228,61 quilos. Então, vou jogar aqui agora, ó. Q de areia vai ser 228,61 vezes... Quanto que é o meu valor do A? Não é a minha parte de areia no traço? Não é 3? Vezes 1,014. Padrinho pequeno é doído, gente. Pensei que ia dar para... Vezes 3. Dividido por 1,42. Eu tenho aqui que a minha quantidade de areia vai ser... Deixa eu ver quanto que vai dar. 228,61 vezes 1,014 vezes 3, dividido por 1,42. Esse valor que a gente calcula, não se assustem, é em litros, tá? Pelas minhas contas, 489,74 litros de areia. Se eu quero passar de litro para metro cúbico, divido isso aqui por 1000, ó. Então eu vou ter 0,49 metro cúbico. Porque da mesma forma que cimento você compra em sacos, a areia você compra em metro cúbico. Mas lá na argamassa eu não fazia isso. Você não fazia isso lá na argamassa, porque lá na argamassa a fórmula já dá o valor para vocês em metro cúbico. No concreto, a fórmula dá o valor para vocês em litros. E aí depois divide por 1000. Em vez de ficar dividindo aqui, fica melhor vocês pegar isso aí e depois dividir para não confundir. Só que não é só areia. Nós temos a brita. E também eu falei para vocês que no concreto, a gente também tem a água. Vou abreviar, por causa do nosso espacinho. QB é a quantidade de brita, o 0,835. PC vezes
0,835 vezes B dividido por 1,42. Então, minha quantidade de brita vai ser peso do cimento. Peso do cimento é 228,61 quilos. Vezes 0,835 vezes o B, que é 6. Dividido por 1,42. A gente tem aqui que o QB, vamos ver quanto que vai dar. 28,61 vezes 0,800. Pessoal, estão acompanhando? Alguma dúvida? Oi? É da fórmula. Eu vou colocar as fórmulas separado para vocês de novo, daqui um pouco, que aí vocês pegam todas aí, que aí vocês vão pegar a sequência, tá? 806,57 litros, dividido por 1.000, quantidade de brita, 0. Já estou arredondando aqui, tá, gente? 81 metro cúbico. Só que no concreto, a gente também calcula a água. E a água, o cálculo ele é o mais simples. Vou chamar aqui de QA. Vai ser o peso do cimento vezes a proporção, a relação, o fator água-cimento. O peso, 228,61 vezes 0,6, que a gente adotou aqui, né? Isso vai me dar 228,61 vezes 0,6, 137,2 litros de água. Água eu não preciso passar para metro cúbico, porque a água você mede em litros, né? Até mais fácil. Mas cimento a gente compra em sacos, a areia a gente compra em metro cúbico e brita em metro cúbico. Por isso que a gente faz a transformação aí, tá? Perguntas? Se estiverem copiando. Sim. Isso. 2,65, né? Sabe por que você usa na areia e na brita 1,014 e 0,835? Porque isso aí está associado ao peso específico do material. E por que você não usa para água? Porque o peso específico da água é 1 para 1, né? Não tem 1.000 para 1.000. Você não precisa fazer essa transformação. Posso apagar aqui, gente? Tranquilo. Mais alguém? Acho que só, né? Eu vou passar agora todas as fórmulas, porque é importante vocês terem aí as fórmulas no caderno, na sequência que vocês precisam calcular. Né? Porque aí já é meio caminho andado do que a gente precisa fazer. Então, para o concreto, temos aqui, primeiro, o peso do cimento. Eu vou escrever um pouquinho menor para ver se cabe tudo. (2.400). Essa aqui eu nunca decoro essa forma, eu vou pegar aqui a colinha. 0,856 mais 1,014 vezes o A mais
0,835 vezes o B mais 2,65 vezes a relação entre água e cimento. Fechei aqui e fechei, né? Eu não vou colocar aqui as transformações para sacos, para quilos pelo nosso espaço, mas daqui você transforma para sacos depois, né? Se der um espacinho, eu coloco aqui no final. Quantidade de areia vai ser peso do cimento vezes 1,014 vezes o A, dividido por 1,42. Aproveitando a pergunta, por que esse aqui segue o mesmo padrão, a brita também, e todos dividem por 1,42? Porque o 1,42, lembra lá da argamassa, você multiplica por 1.420, peso específico do cimento. E por que na água e cimento, na água a gente não faz isso? Porque a água ela já está diretamente proporcional, né? Então você não precisa transformar pesos específicos. Então 3, quantidade de brita vai ser peso do cimento vezes 0,835 vezes o B, ela é dividido por 1,42. E aqui do lado 4, a quantidade de água, esse é peso do cimento, vezes a relação, mais para cá. Quantidade de água, esse peso do cimento, vezes a relação água-cimento. Sobrou espaço para fazer o que eu queria. Depois que você calcular o peso do cimento, você vai calcular o peso do cimento em sacos, que é o peso do cimento dividido por 50. Depois que você calcular a quantidade de areia, você vai calcular a quantidade de areia em metro cúbico, que é a quantidade de areia dividida por 1000. Depois que você calcular a quantidade de brita, você vai calcular a quantidade de brita em metro cúbico, que é a quantidade de brita dividido por 1000. Gente, essas são todas as fórmulas que a gente vai utilizar para o concreto aí. Tirem fotos, salvem, escrevam, porque vocês vão usar isso aí bastante. Perguntas? Então deixa eu explicar aqui para vocês, para a gente finalizar. Da mesma forma que no traço da argamassa a gente determina o volume da estrutura, no traço do concreto eu também determino, porque a gente faz o cálculo do concreto para um metro cúbico de concreto. E aí depois a gente tem que fazer a proporção. E aí para fazer a proporção a gente usa aquela mesma regra que a gente usou para a argamassa, comprimento vezes largura vezes a altura.